Olá, queridos, e na reflexão de hoje, em Gênesis capítulo 8, versículo 11, diz que Noé esperou a pomba e ela chegou com uma folha verde no bico. Quero dar boas-vindas a você que está aqui pela primeira vez no nosso canal. Ative o sino aí, se inscrevendo, será uma honra para receber todos os dias notificações diárias nesse mesmo horário. Deixe seu like, que é muito importante, seu comentário e seu pedido de oração. Queridos, quando eu começo a explicar aqui no contexto atual os versículos da Bíblia, contextualizando com o que está acontecendo, algumas pessoas estranham porque não conseguem pegar do início o contexto dos assuntos. Eu não estou trazendo uma exegese do texto detalhadamente, assim no profundo, na raiz, mas estou tentando contextualizar todos os textos bíblicos com a atualidade. E alguns estranham e perguntam o que é que tem a ver com isso em vídeos curtos, porque no vídeo curto não dá para pegar tudo, né? Ali você pega aquela mensagem já destrinchada, o resumo. E então, para você acompanhar os vídeos, entender o contexto dos vídeos, você precisa pegar os vídeos longos, como esse aqui, por exemplo. Vamos lá. Quando Noé, ele recepcionou a pomba com o galho no bico, ele está recebendo a mensagem que agora sim ele pode reconstruir uma nova vida. Nós estamos vivendo na atualidade um momento de não podermos reconstruir uma nova vida. É momento de se reservar, é momento de entrar na arca, o momento é de dilúvio, o momento é de caos, tanto para os jovens quanto para os adultos, os maiores, de mais idade. Porque assim, o que é o dilúvio atual? É a fecundidade humana. O grande dilúvio hoje, o grande problema é a fecundidade humana. Os animais não sofrem de extinção, mas o ser humano está sofrendo uma crise de extinção genética, extinção de ser humano mesmo. A fecundidade cai 1% ao ano no mundo. Então, em 100 anos, significa que o ser humano não vai existir mais. Hoje você vai na rua, só tem idosos. Você vai na igreja, eu fui numa congregação cristã no Brasil visitar, e só tinha uma criança de colo, com mais de 50 mulheres, mais de 50 homens, só tinha uma criança, um bebê de colo. O que é isso? É crise de gestação, crise de fecundidade, crise de fertilidade. Hoje ter um filho ficou caríssimo. E quando nasce, as crianças nascem por acidente. É porque a camisinha furou, é porque o DIU não funcionou, é porque o comprimido errou. Então, aí fala, foi permissão de Deus, porque o sexo hoje dos casais estão sendo feitos apenas para sentir prazer, apenas para revirar o olho, apenas para hedonismo. Mesmo casado na igreja, mesmo casado no civil, uma coisa bem organizadinha, aquele casamento está sendo parceria de sexo. Não é casamento. O casamento verdadeiro é aquele que o homem tem poder no corpo da mulher e a mulher tem poder no do homem. E o homem não tem poder no seu próprio corpo. Esse é o verdadeiro casamento. E a mulher não tem poder no seu próprio. Mas hoje o casamento a mulher diz o meu corpo, minhas regras, e o homem também, meu corpo, minhas regras, e aí ficam dois parceiros de sexo sem reprodução. É como se fosse ali uma relação de homem com homem ou mulher com mulher, porque dá nada. É uma relação homossexual do mesmo jeito que o homossexual. Eu considero uma relação sexual que não é feita para reproduzir como uma relação homossexual. É uma relação homoafetiva. Não é uma relação heterossexual, porque a relação heterossexual, pela lógica racional, ela reproduz. Ela é feita para reprodução. Os seres humanos são seres sexuados, e sexuados significa que são seres para reproduzir. As células são assexuadas, mas elas se reproduzem de si mesma. As bactérias se reproduzem de si mesma, melhor dizendo, eu comparei aqui células, mas na verdade são as bactérias que são assexuadas e se reproduzem de si mesmas, certo? Mas o ser humano é sexuado. A palavra sexuar, sexo significa conexão íntima para a reprodução. Conexão íntima para reproduzir. Junta o macho e a fêmea para a reprodução. Então,
a hora certa de fazer sexo não é agora. A hora certa de ter uma namorada não é agora. A hora certa de ter um namorado não é agora. A hora é de se reservar. A hora é de se guardar. Certo? É uma mensagem que soa bem contraditória, bem paradoxal, eu sei, estou entendendo. A cabeça de quem está ouvindo uma mensagem como essa, de um migtal, de um cara como eu, que agora assumiu o celibato forçado, porque não tem possibilidade nenhuma de você construir uma família digna do Brasil, uma família sólida, uma família numerosa, uma família próspera, porque as mulheres já estão comprometidas com o sistema desde a sua formação na escola. Eu conversando com o senhor aqui na roça de 85 anos, eu disse a ele, tem como encontrar uma mulher virgem para construir família? Para construir família aqui na roça, ele disse, aí você tem que contratar a parteira. Aí deu risada da minha cara. Aí se outra pessoa já ouve com a mente suja, poluída, toda bungada, igual aqueles tanques que tá bungado, com a água já toda suja, se eu vou falar um negócio desse, de procurar uma virgem, ele vai dizer que eu sou pedófilo, entendeu? Ele não sabe o conceito de virgindade. Na Bíblia, a Bíblia fala, Jesus fala da virgem prudente e da virgem imprudente. Das 10 virgens que iam ao encontro do quem? Do noivo. E tá na Bíblia isso, 10 virgens para um noivo só? Tá escrito, e foi Jesus que falou. É porque você não presta atenção. E a forma que você lê a Bíblia é uma forma com tendências apenas para pregar sobre dízimo e oferta e para arrebatamento da igreja, que é uma coisa que eu acredito que vai acontecer, e não sou contra o dízimo e a oferta. Mas eu sou a favor também da família forte. E essa família forte, numerosa, ela é proibida por Faraó na Bíblia, ela é proibida por Herodes na Bíblia, porque para eles, nós somos seres escravos. Nós não somos humanos de verdade, nós somos os transhumanos, nós somos uma linhagem de escravos e não podemos reproduzir. Você está entendendo? Você pensa que o sistema, os governos mundiais, os descendentes do faraó, os ascendentes do faraó, os ascendentes dos Herodes, os ascendentes dos Césares, que estão aí no poder, eles veem você como um humano normal? Não veem, veem você como máquina de trabalho, como pessoa para inserir no mercado de trabalho. Se ele percebe que você quer reproduzir com qualidade, quer ser o pai dos seus filhos, controlar os seus filhos, ensinar os seus filhos, ele vai trabalhar para destruir você, para lhe controlar sua fecundidade, lhe ocupar na corrida dos ratos, um trabalho que lhe ocupe o tempo todo para você não reproduzir, se reproduzir, os seus filhos se tornarem bastardos. É isso. Porque a educação formal da escola é diferente, é inferior à educação real que os pais podem dar aos filhos. Falei para o meu filho ontem para educar os filhos dele em casa, para ele reproduzir e tirar a mulher do trabalho, do emprego, para criar os filhos em casa. Ele estranhou muito, ele disse que eu estou regredindo. Mas ele não sabe que esse processo é um processo de evolução, de recomeço. É o processo de recomeço e é só aí que vai reproduzir uma família. Porque do jeito que é, por exemplo, a esposa dele trabalha, ele também trabalha, todos dois, um para o lado e para o outro. Quando chegam de noite, chegam cansados. E quando fazem sexo, fazem apenas para sentir prazer. E aí não reproduz, porque nunca vai ser a hora. Um colégio caro, é R$1.000 um colégio de uma criança, R$500, 800 por mês. Você ter 5 filhos, você tem que ter mais ou menos, no mínimo aí, R$10.000 por mês. Certo? E como é que você vai criar esses filhos num cativeiro onde está cheio de ratos, de escravos, um para destruir o outro, com drogas, prostituição, as músicas. Ninguém sabe plantar nada ali, não sabe como é que planta um feijão, ninguém sabe como é que planta uma jaca, um pé de jaca, um pé de coco, um aipim, ninguém sabe de nada de plantação, que é todo mundo já pegando pronto. Então, nós estamos no dilúvio de fecundidade, no dilúvio de geração. Por exemplo, toda geração ela dura 80 anos. Esparta colapsou depois dos 80 anos. Roma, Creta, vários países da Europa faliram, quebraram depois dos seus 80 anos de geração. Toda geração, depois dos seus 80 anos, quebra, entra em falência. Os direitos feministas, o gaysismo, o feminismo. Nunca houve-se tanto gay na história da humanidade, tantos direitos feministas. O show de Lady Gaga aí, quem que está acompanhando o show de Lady Gaga? Me parece que um transexual ajoelhado de 4 no chão,
exposto, as suas partes íntimas expostas, gritando o nome de Gaga a toda altura, desesperado, como se estivesse louco, certo? E a Lady Gaga saiu lá, tem até uma foto, a Lady Gaga saiu na área lá para olhar todo mundo, como quem desdenhando da cara do pessoal, dos seus fãs, entendeu? Então, assim, uma coisa absurda, o dilúvio moral, isso aí é dilúvio de emoções, dilúvio de capacidades mentais. As pessoas estão sendo emburrecidas. A todo ano a taxa de intelectualidade das pessoas cai 5% todo ano. O nível de intelectual das pessoas cai. Elas estão sendo mais burras, numa linguagem bem grotesca, do que os seus avós. Os nossos avós eram muito mais inteligentes do que nós. Os nossos avós eram muito mais sábios e mais inteligentes do que nós. Nós estamos sendo emburrecidos 5% ao ano, todos os anos. O nível intelectual das pessoas estão caindo. Um adolescente jovem vendeu o terreno que a sua mãe lhe deu para ir para o show de Lady Gaga, para pagar os custos das despesas no show de Lady Gaga, um homossexual, certo? Os direitos de homossexualismo estão crescendo no mundo. Então, para isso é o quê? Para acontecer o quê? Para acontecer o controle de natalidade, o controle de vidas. Porque quanto mais gente forte, pensando forte, famílias fortes, sólidas e numerosas, o Estado vai ser quebrado. Essas pessoas vão se tornar independentes, vai ameaçar os privilégios dos grandes dominantes. Foi para isso que surgiu o Bitcoin em autocustódia em 2008, depois da crise mundial. O Bitcoin em autocustódia, ele tem um segredo, não é em si o Bitcoin, porque o Bitcoin ele pode ser comparado a qualquer outra moeda, como Cardano, Aave, Litecoin. Tem milhões de moedas, certo? Já quebraram mais de 20 mil criptomoedas. São chamadas de shitcoins, memecoins. Mas o Bitcoin ele tem um diferencial. O Bitcoin ele é P2P. Ele é transação de usuário para usuário, Não é um sistema centralizado como o POS, como o Drex que está sendo lançado no Brasil, como o dólar nos Estados Unidos, e as CBDCs que vão ser de controle de capitais mundiais. Ele é diferente porque, apesar dele estar na blockchain, mas ele conseguiria rodar também com outro sistema de controle de moedas. Mas o segredo todo do Bitcoin não está somente no P2P, mas sim na autocustódia. Quando você faz a autocustódia do Bitcoin, que você gera uma chave de segurança fora da internet, ninguém tem acesso, o governo não tem acesso àquele dinheiro. Ele sabe que está na blockchain, mas não sabe para quem foi. Ele sabe que tem um endereço que recebeu, mas não sabe quem tem a senha. Ele não sabe quem tem a senha, porque até uma transação de Bitcoin, se faltar energia, se faltar internet, você pode fazer fora da internet, usando a Lua como satélite ou o Sol. Tem um curso na internet que faz isso, certo? Isso vai proteger muitas famílias. E quem tem com a internet faz com a autocustódia. Mesmo que o governo faça geolocalização, mas não sabe quem é que está usando aquele Bitcoin. Por isso que não é importante você ter nada no país ou no mundo hoje no seu próprio nome. Você ter tudo em autocustódia de Bitcoin, que ninguém vai lhe tomar, governo nenhum toma. Porque 40% dos Bitcoins nunca foram usados. 40%. O gerador, o criador do Bitcoin tem 1.100.000 Bitcoins e nunca usou esses Bitcoins. Mais de 1 milhão de Bitcoins nunca usou, certo? Se ele for uma pessoa, ele será o homem mais rico do mundo. Mas ele nunca usou, ninguém sabe se morreu, ninguém sabe se é um grupo religioso que faz voto de castidade e pobreza. Ninguém sabe, também não interessa, porque ele não conseguiria roubar os bitcoins seus que tivessem autocustódia. Então, o que é que isso tem a ver? O que é que isso tem a ver com o texto? É que vai chegar a hora de você começar a usar a sua energia boa que está no seu corpo, porque o seu corpo é o templo do Espírito Santo. Seu espermatozoide é sua energia vital. Não jogue ela fora em prostituição.
guarde, reserve, porque você vai ter uma família forte e numerosa se você começar a usar os passos de um homem bom, se você começar a usar as ações como Noé, que foi macho alfa, que construiu a arca, que teve um momento certo de sair de dentro da arca para construir uma nova história na sua vida, certo? Haja como macho de verdade, como macho alfa, se reserve e comece a fazer aquilo que Deus quer que você faça, que é ter uma família forte, sólida, numerosa. Estou falando para os homens, estou falando para as mulheres, estou falando para os casais que têm filhas. Guarde a virgindade das filhas de vocês. E agora não sei se a minha filha é virgem mais, mas pregue a palavra, faça o seu trabalho. Você não tem como controlar tudo, mas você tem como pregar a palavra de Deus, você tem como orar, você tem como fazer alguma coisa pela sua família, para que você não lance fora na Sodoma e Gomorra. Sodoma e Gomorra é a cidade. Todas as cidades urbanizadas hoje são a Sodoma e Gomorra. A prostituição impera. Até nos shows gospels evangélicos. Uma pessoa me chamou ontem para um show evangélico. Vai ter na cidade onde eu estou aqui perto. Eu disse, não vou. Não vou porque todas essas festas são corrompidas, certo? Quanto menos eu estiver perto desse sistema lá fora, mais sábio eu vou ser, mais forte eu vou ficando e mais preparado para refazer a minha vida quando eu sair dessa arca, que é a minha reserva de vida para construir uma família nova. Deus vai me preparar para esse momento, eu creio, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve, ativa o sininho. Desde o início eu esqueci de pedir. Se inscreva, ativa o sininho para receber todo dia a notificação diária nesse mesmo horário. Compartilhe com seus amigos, deixe o seu comentário, o seu pedido de oração. Quero orar por você. Deus abençoe Fábio Santos, Micael, Cauã, Mateus e todos que estão chegando aqui pela primeira vez, em nome de Jesus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença nesse momento para Te pedirmos que o Senhor seja conosco, nos dá sabedoria e nos prospere em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus.